blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, retomam agora o seu segundo bloco para, nessa entrevista com o jornalista e analista econômico e político César Fonseca, abordar com mais precisão a situação europeia e as suas possíveis consequências aqui na América Latina. Então, Fonseca, nós no final do bloco tínhamos comentado digamos assim, da artificialidade, né, dessa União Europeia. Não foram os povos, não foram, claro, foram os governos, mas tocados pelos banqueiros e os empresários do que propriamente as populações europeias. Você tinha abordado também no início a questão do chamado Estado do Bem-Estar Social, que é aquele Estado, né, que oferece remédios quase a zero, o preço acessível para a população, assistência médica e aposentadoria. Eu pergunto a você, foi esta a razão da queda ou dessa ruptura que se pronuncia da União Europeia? Eu acredito que realmente a expectativa da população da Europa de perder, não é, as conquistas sociais expressas no estado do bem-estar social, que é uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade, é um transporte de qualidade, é um lazer de qualidade. Então você tem toda uma coisa que está desmontando aí como um castelo de cartas, como você bem disse, temos 50% da população de jovens desempregados. Para onde é que vai esse pessoal? Vai para a rua. Né? Maio de 68 é potencializado aí como uma hiperinflação exponencial de gente. Então, o que isso vai dar, já que você disse, relacionando essa coisa com o reflexo não da Europa na América Latina para o resto do mundo, eu acho que nós estamos... com a bancarrota europeia, nós vamos ter profundos abalos aqui na América do Sul se os governos não continuarem com o discurso da melhor distribuição da renda nacional e adotando políticas nacionalistas como estão fazendo a presidenta Dilma, a presidenta Cristina Kirchner, o presidente Chaves, e etc., né? Evo Morales. É esse discurso. Por quê? Porque a classe D está subindo para a classe C, com essa política, a classe C está subindo para a classe D, a Dilma solta um programa econômico que vai melhorar o acesso dessa nova classe média aos bens duráveis, não é? Porque todos hoje querem ter o seu carro, quer ter a sua casa, tem aí então uma redução dos juros para comprar carro, tem uma redução para comprar a sua casa. E então você tem aí uma mudança de status da sociedade em função dessa mudança de renda. Com essa ampliação do consumo, o governo está arrecadando mais para ter mais recursos para investimento, então não tem volta esse discurso da distribuição da renda. Que aí não é propriamente discurso, é prática também. É a prática. Né? Se ela não aprofundar essa prática, né, esse discurso e essa prática, você tem aí a possibilidade de uma grande crise. O que aconteceria, Leite, se, né, a taxa de juros daqui para frente não cair muito? Nós vamos virar uma Grécia. Por isso é que a presidenta Dilma está apertando os banqueiros, porque os banqueiros vão dançar se essa classe média entrar numa crise financeira com uma inadimplência elevada. Hoje mesmo os jornais estão pregando aí uma nova renegociação das dívidas. O governo e os banqueiros estão conversando para viabilizar essa coisa, porque sem consumo não há produção e sem produção não tem consumo. E o investimento vem em função do consumo, produzindo a arrecadação com a qual o governo faz novos investimentos. E ao lado disso,
você tem aí, na minha avaliação agora, uma necessidade de um aprofundamento da política nacionalista. O governo vai ter que proteger mais as suas riquezas, os nossos minérios, o nosso ouro, o nosso petróleo, porque esses Você costuma defender a criação da Ferrobras, da Ourobras, né? Isso é possível nos dias de hoje? Eu digo matematicamente falando. Eu acho que não é matematicamente falando, não, Leite. Ou politicamente, politicamente, né, se colocando. Porque, veja bem, se nós deixarmos o ferro ir a um preço irrisório, para a China estocar ele, os americanos estocarem, e outros países, agora que está numa desaceleração econômica, está havendo um arrefecimento das compras de minérios, de alimentos, etc. e tal. Mas são essas matérias-primas que estão se valorizando em relação aos manufaturados, que estão perdendo o preço por conta da concorrência internacional. Então, nós temos uma base industrial e uma classe empresarial, uma classe trabalhadora diligentes, não é? Que provou que consegue alavancar o desenvolvimento nacional. Você tem aí as matérias-primas que abastecem esse desenvolvimento, elas são nossas, então nós temos que apropriar dessa riqueza e controlar a política de crédito para evitar que haja uma anarquia financeira decorrente dessa agiotagem bancária que está empobrecendo a população. Tem que ter uma renegociação ampla para que o consumo não sofra uma interrupção drástica e, consequentemente, a produção. Não é? Se não tiver consumo nem produção, não tem investimento. Não é? Então, é uma coisa ligando a outra. E o governo, com todas essas riquezas, do meu ponto de vista, nós temos que ter. Por que o governo tem que continuar comprando dólar para ter uma reserva de quase 400 bilhões, quando o dólar, diante dessa política de expansão monetária americana, tende a se desvalorizar cada vez mais, e o horizonte disso para 2014, 2015 é nós termos um dólar aí sem valor nenhum, papel de parede virando nos próximos anos. Então nós temos a nossa riqueza, as nossas potências, porque são moedas, nós temos que criar. Eu defendo a criação de uma Ferrobras para organizar o controle do nosso ferro, uma Ourobras ao lado da Petrobras, da Nuclebras, da Eletrobras, para dar sustentação à nossa moeda, para que o real, a partir de agora, seja uma moeda internacional para dar, não é, nas relações de troca, a deterioração dos termos de troca a favor da nossa moeda, que tem como lastro riqueza real. Qual é o lastro do euro agora, nesse momento? Qual é o lastro do dólar numa crise? Nós temos um lastro poderoso. Agora, você há de convir que houve grandes avanços, né? Mais dos outros países latino-americanos, tipo Argentina, Venezuela, Equador e Bolívia, né, que atacaram mais fortemente a questão social. Aqui no Brasil ainda se fala em privatização, que eu acho um absurdo, privatização de aeroporto, por exemplo, né? E, quer dizer, ainda é um ressaio, uma continuação um pouco moderada da fome privatista, né, que houve e que imperou nos governos anteriores ao governo do Lula e da Dilma. Eu te pergunto, Fonseca, nós também tem essas distorções, mas essa crise está aí há mais de 4 anos, né? Ela só está atingindo o seu epicentro agora na Europa, 4 anos, né? Ela, mesmo assim, terá, muita gente fala que vai ter algum tipo de influência no Brasil. Com certeza, Leite. Agora, é o seguinte, eu não sou um estatista assim radical, não é? Eu acho que nós estamos num momento de grande perigo. E nos momentos de grande perigo você tem que se acautelar,
não é? Lembra-se que quando o governo americano, na década de 1980, subiu a taxa de juros para proteger o dólar de uma desvalorização decorrente de uma série de despesas que aumentaram o déficit americano, não é? A América Latina quebrou, não é? A África quebrou, o Sudeste Asiático quebrou e veio o consenso de Washington para enquadrar todo mundo. Quem é que evitou o Brasil de ir para o buraco final? Foram as estatais, com as quais o Delfim Neto, que na época era o ministro do Planejamento, foi ao exterior, tomou dinheiro com o lastro dado pelas estatais. Ora, se você acabou com a Siderbras, acabou com a Eletrobras, acabou com as Bras aí, acabou com a série de empresas... Vendeu a metade da Petrobras. Você fragilizou. Então, agora nós estamos num momento de crise mundial séria. A diretora-presidente do FMI diz que nós estamos diante de um perigo maior que a Grande Depressão dos anos de 1930. Se é o FMI que está falando isso, a coisa é muito séria. Se é muito séria, nós temos que proteger o nosso patrimônio diante de uma valorização relativa dele maior do que as riquezas dos nossos concorrentes. Qual é a riqueza dos nossos concorrentes hoje? Né? A Europa está com o euro baleado, o dólar está correndo perigo. Agora, nós temos a nossa riqueza que, se controlada soberanamente, ela dá um lastro ao real para que o real aproveite esse momento histórico agora de virada e nós nos transformemos de emergente em potência econômica global com as nossas potencialidades econômicas que estão aí e que estão atraindo os investidores. O cara que está cheio de dólar nos Estados Unidos, cheio de euro na Europa, eles vão aplicar, os investidores vão aplicar isso aonde? Se o juro lá está zero ou negativo. O governo está promovendo a eutanásia do rentista. Então, as oportunidades de investimento estão na América do Sul. Agora, eles têm que vir para cá e submeter aos controles internos diante de uma emergência dada pela própria crise mundial. César Fonseca, para finalizar esta nossa conversa, eu gostaria de retomar um pouco o tema da conversa anterior, que foi a baixa de juros no Brasil. Você até aqui está satisfeito com as medidas que foram adotadas e com os reflexos dela, ou seja, a população realmente já está usufruindo dessa baixa de juros? E também lhe indagar sobre esta posição dos banqueiros privados que resolveram aumentar as tarifas bancárias para compensar o que eles perderam com a baixa de juros. Ô Leite, o cachimbo diz que faz, como é que é? Faz a boca torta. Então nós estamos aí com os banqueiros, desde o início da nova república, dispondo-se de uma mamata tremenda para sustentar uma taxa de juro alta. A presidenta Dilma está fazendo um esforço hercúleo para levar os banqueiros a diminuir as taxas de juro e, para tanto, ela está usando os bancos oficiais. Então nós temos aí um oligopólio financeiro estatal em confronto com um oligopólio financeiro privado. É uma briga de gigantes. Então, não existe disposição dos banqueiros privados de baixar os juros, porque eles não vão renunciar à taxa de lucro que eles têm oferido ao longo desses últimos anos, que é de 25%, 30%, enquanto o setor privado tem uma taxa de lucro de 8% a 10%, que é o máximo que se pode conseguir. Enquanto o banqueiro, na especulação, está aí alavancando 25%, 30%. Em cima de quê? Da especulação da dívida pública interna. Só esse ano eles vão ganhar mais de 230 bilhões. Bilhões de reais. Então, nós temos aí uma situação insuportável que leva o Brasil para a bancarrota mais cedo ou mais tarde. Não há condições de suportar isso. Agora, é aquilo que você disse. Há uma reduçãozinha
miserável aqui, né? Mesmo assim exigindo do cliente todas as garantias possíveis e imagináveis, enquanto com a outra mão ele sobe as tarifas, os serviços cobrados do cliente, etc. Você sabe quanto que você paga para manter uma conta, um aluguel, o aluguel da sua conta mensal num banco desses aí? É R$20 por mês. Quer dizer, o trabalhador que tem o seu salário apertado, vai todo mês pagando uma conta, fora aquelas coisas que vão entrando nas despesas de manutenção da sua conta, que os advogados aí estão cansados de alertar os correntistas que entre na justiça para reclamar do assalto que o correntista é vítima, o assalto de que ele é vítima. Então, nós temos uma roubalheira bancocrática no Brasil que não tem limite. Nós entrevistamos assim o analista político e econômico César Fonseca, editor do site independenciasulamericana.com.br e da TV Cidade Livre de Brasília.